Boa noite. Boa noite, gente. Tô aqui fixando só a câmera. Acabei de fixar o tema, né, aqui embaixo da nossa live, para quem quiser saber do que se trata a conversa de hoje. Sejam todos bem-vindos, né, todos que estão entrando aqui. A primeira live temática do Mental. Acabei de aceitar a solicitação da convidada da noite. Para quem não conhece, quem não conhece tanto o projeto como a convidada, eu vou falar um pouquinho aqui sobre os dois, né? Vou apresentar antes da gente engrenar no papo, é o tempo também que as pessoas vão entrando. Né? Quem já tá, já pode convidar aqui pela setinha aqui embaixo, né? Manda para as amigas, para os amigos, para o papai. Isso. Manda para todo mundo, envia aqui a live, convida as pessoas para participarem com a gente, que é muito importante que a gente construa redes, né, em qualquer lugar onde a gente esteja. Que esse é o propósito, inclusive, né, do projeto Mental. Um dos propósitos, na verdade, é um propósito, né, que a gente vai atuar através de várias frentes. Uma das frentes é justamente a construção de redes, né, entre mães e entre profissionais. E a ideia é justamente a gente fortalecer as mães para que essas mães elas possam lidar melhor, né, com todas essas situações que ela precisa lidar ao longo da vida, né? São triplas jornadas, múltiplas tarefas, quádruplas jornadas, né? Então não é fácil e é por isso que a gente vai trazer uma série de convidados esta semana para apresentar, né, um pouco dos desafios que essas mães vivem e também compartilhar um pouco de soluções, né? Porque na verdade a gente está aqui para isso, né? Compartilhar soluções, né? Não adianta a gente só reclamar. Tá Pois é. difícil. Vou tomar um remedinho ali para descansar, para dormir. Não, vamos ver outras formas, né, de administrar tudo Formas isso. mais leves, formas mais leves. Que resolvam de fato, né? Porque Exatamente. existem certas formas que, na verdade, não resolvem, é só um paliativo para acordar no outro dia. Né? Então, a gente vai começar hoje. Né? A gente ontem apresentou o que é o mental, né? Não deu tantos spoilers do que a gente vai trazer aqui, mas a gente apresentou. E eu e a minha parceira Rafaela Alves, Rafaela Alves, é porque ela tem um ela, e aí esse ela sempre me lembra um ela de Alves, não sei porquê, mas Rafaela Oliveira. E aí, ela está aqui, inclusive, né, assistindo a gente. A gente conversou ontem na live. E a gente vai trazer vários convidados, né? A convidada de hoje é a psicóloga que está aqui conosco, né? Cássia Rego Lima. Ela é Boa noite. psicoterapeuta também, né? Trabalha tanto com clínica como com educacional. Inclusive, tem Alves, é verdade. A minha parceira tem Alves o nome. Enfim, e aí, Cássia, inclusive eu conheci Cássia pessoalmente, né, num contexto de psicóloga educacional. Eu conheço Cássia pessoalmente, ela era psicóloga da escola onde meu filho estudava alguns anos atrás, e a gente criou uma relação muito boa, né, a gente já se deu bem, assim, naquela época, e manteve uma relação muito boa de lá para cá, né, de muitas trocas, né, enfim, de rede, né? Realmente, de rede, porque o que eu aprendi com você e o que eu acho que eu. Isso! Aprendi muito sobre o veganismo, como foi bom. E os presentes que eu ganhava Sustentabilidade, de né? você, de comer os salgadinhos veganos que você trazia. Delícia. Ei, Recordação muito boa. mulher, eu também sinto saudades. Ela fala do veganismo também porque eu tenho um projeto de jornalismo voltado para a sustentabilidade, que é uma nossa pegada. Isso. E a gente também conversa algumas coisas, ela participa das lives lá com a gente. Ela é muito presente, muito atuante em várias frentes, né? Isso. E Cássia é maravilhosa, gente. E eu queria trazer Cássia para conversar com a gente, porque Cássia, ela atua tanto no contexto clínico como educacional. Ela está presente, lidando com vários perfis, né, de pessoas, né, que compõem essa sociedade, que compõem as famílias.
E também dentro das escolas. E dentro das escolas, a gente pensa que só tem criança, mas não. Tem pai, tem mãe. Tem Muito. avós, família, Exa- de modo geral. Família. Exatamente. E é Então, uma Cássia, rede, né? Prolonga educacionalmente a rede. exatamente. Exatamente. E ela lida com diferentes perfis de família. Então, a ideia é justamente trazer essa experiência aqui, que eu não sei de quantos anos ela vai falar, mas 30. 30 anos é muito tempo, gente, não tô falando de idade aqui, que isso não importa. Não, não. Mas a questão é a experiência. Então, assim, ela vai trazer aqui muitas coisas para compartilhar com a gente, e a gente pode tirar dúvidas. Temos aqui Isso. uma caixinha de comentários e uma caixinha de perguntas. Não esqueçam de Certo. compartilhar. Aproveitem que a gente está no início da live. Exatamente, gente. Boa noite a todos. Boa noite, Aline, minha jornalista. A gente trocou e troca tantas ideias no dia a dia sobre esses perfis, sobre o que está acontecendo na atualidade, sobre os movimentos sociais, os movimentos emocionais. Eu costumo dizer, gente, que a Aline é um povo. Ela tem várias garrinhas assim que ela pega, escuta, como ela ontem falou na live com a Rafaela, que eu quero parabenizar a dupla, não é, pelo show que deram no Hangtown. E ganharam. E, assim, muito gratidão por vocês, assim, terem me pedido alguns toques. Eu fiquei, assim, muito entusiasmada por isso. Mas o Mãe Tal, o Mãe Vale Tal ressaltar que ela está dando muito pitaco, está acompanhando aqui o nascimento do Mental, está participando do nascimento do Mental, né? Vai integrar a rede do Mental. Então, assim, faltou esse olha os spoilers, olha os spoilers. E eu fiquei ontem, assim, muito, muito cheia de gratidão e de muita luz por tudo que você está fazendo. E por Rafaela, que você contamina essa luz. E Rafaela percebeu como essas suas garrinhas, né, múltiplas tarefas que você foi exemplo. Eu disse a você que o vídeo foi perfeito da apresentação e que eu me lembrei da minha passagem na faculdade e lembrei das nossas multitarefas. Quem não assistiu o vídeo, gente, vocês vão ver assim, a Aline dando de mamar e um computador e de repente está Chiquinho, que é o filho dela, com o óculos dela mexendo no computador. Então, assim, eu achei fantástica, né, a apresentação e me lembrou coisas muito boas, como uma defesa de mestrado, Aline, que eu fui, de uma psicóloga chamada Cristiane Priston, que ela defende exatamente isso. Ela, na sua defesa, ela defende as orientações profissionais influenciadas pelos pais. Então, é aquele movimento da multitarefa, do filho estar participando desse movimento de estar indo para o trabalho com o pai, de estar indo para o trabalho com a mãe, partilhando, vai para a casa dos avós, e ele partilha desse movimento e ele vai descobrindo profissionalmente aonde ele se encaixa. Quem tiver uma oportunidade e ver, vocês vão entender que realmente a vida é uma rede, como a Aline fala. E é um puxando o outro, um dando a mão ao outro e desenvolvendo essa partilha. Eu vou te dar um exemplo assim fantástico, que entrou agora aqui, que é de uma pessoa que eu tenho um amor, uma gratidão, que eu espero que ela compartilhe conosco, que é a psiquiatra, ela é psiquiatra e pediatra Silvia Donato. Ela é a pessoa das multitarefas. Ela é médica, psiquiatra, pediatra, 2 filhos, marido, um gato, uma casa maravilhosa. Então, assim, tem muitas atividades para fazer. E ela dá conta com um sorriso maravilhoso.
E ainda nos encontramos para nos divertir e tocar e dançar no nosso maracatu, que nós adoramos a dançar e a tocar maracatu. Então, assim, Silvia Donato é um exemplo de mulher multitarefas que eu queria trazer para vocês, assim como Giovana Paula. Giovana Paula tem 2 filhos, marido, pedagoga, toma conta de uma escola, entendeu? Faz pós-graduação, toma conta de uma oficina de instrumentos de maracatu, ensinando, que é o Congo Bloco, e é tudo maravilhoso. E ela faz, Cássia, eu tenho tantas ideias, e eu me lembro de você. E você faz, eu tenho ideia disso, eu tenho ideia, sabe? Aquela movimentação, aquela criação que você pega e diz, vamos fazer. Cássia, será que vai dar para fazer? Eu disse, do seu jeito, você pode apostar. E olha aí, na última hora você viu e vocês ganharam, as 2 de parabéns nesse momento. Mas é essa a facilidade da mulher. Eu não queria nem, Aline, eu queria te pedir, assim, não só da mulher, mas hoje o ser humano ele tem que ser multifacetário, não é? Porque temos famílias de diversas formas hoje em dia. Temos as mães, temos os pães, que são aqueles pais que acompanham. Maravilhoso. Pois é. E esse companheirismo, essa junção é que faz o ser leve do multitarefas. E a gente quer Isso é que é o gostoso. A gente quer justamente isso, que não é tão maioria assim, né? Não é a realidade. Mas isso já vem dos primórdios da educação, que era assim, a mulher fica em casa, cuida dos filhos, tem as obrigações de ficar com os filhos. E nós ocupamos espaços, hoje em dia, e estamos vivenciando exatamente um momento, que é um momento ícone, que é o isolamento social, e que a mulher está, além de isolada, ela tem que dar conta do que ela já dava, e dentro daquele contexto mais fechado. Então, assim, onde estão essas multitarefas? Né? E a gente trocando ideias, Cássia, eu acordo, de repente meu filho me chama, de repente eu tenho que fazer meu TCC, de repente eu tenho vontade de fazer meu mestrado, e assim... De repente tudo, tem que fazer comida, o de almoço, repente... o almoço, a a janta... faxina, fazer as compras... Mas, Aline, aí é o que está interessante. Nós fazíamos tudo isso extra, fora de casa também. E agora estamos todos dentro de casa e continuando fazendo tudo isso, só que juntos. Não é? E temos que realizar esse momento mais leve, com um compromisso de todos estarem em rede, né? Adorei a sua palavra, rede, vou usá-la, e fazendo com que as coisas fluam de maneiras mais delicadas. Você me trouxe ontem uma coisa na live das multitarefas, que é o essencial, é o escutar. O escutar, o que está acontecendo? Porque a mulher se sente tão compartilhada, ela se sente tão obrigada. Eu trago um autor que eu gosto muito de ler, que é Shanfield, ele é um inglês, e ele traz que os seres humanos, eles trocam, eles compartilham conhecimento da aprendizagem, tanto do social, tanto da aprendizagem de conteúdo, e ele defende essa teoria,
que é através da associação das convivências. E o que eu vejo hoje? Estávamos não tão perto, estávamos longe. E nos encontrávamos pouco tempo para poder delegar ou fazer essas tarefas. Agora nós temos que construir essas multitarefas todas juntas. E qual é essa dificuldade, né? Aí eu vou abrir o leque bem filosófico, que é assim, a Mãe Terra é a Mãe Terra. Quanta coisa essa Mãe Terra faz, toma conta da natureza, das energias, de todo o processo de um planeta, e se a gente for abrir mais, é o universo, e a Mãe Terra, dentro do tempo dela, ela vai regendo e ela vai construindo, só que ela faz no tempo dela, porque a Mãe Terra é sábia, ela tem o autoconhecimento. Aí está o primeiro ponto das multitarefas, é você ter seu autoconhecimento. Porque você tendo o autoconhecimento, você canaliza para gerir com mais suavidade aquilo e quem está perto de você. Eu me lembro, eu tenho uma lembrança muito gostosa, Aline, assim, na infância, que meu pai, ele assistia o jornal, né, e nesse momento, ninguém podia interrompê-lo. O telefone podia tocar do lado dele, ele nem se mexia, porque aquela era o momento, ele é o momento dele assistir o jornal. Então, assim, a gente corria, atendia o telefone, olha, ele não pode falar com você não, porque ele está atendendo o jornal. Então, a gente tinha o autoconhecimento da família do momento. E hoje, isso se perdeu um pouco. Perdeu porque cada um tem uma televisão num determinado local. E antes nós tínhamos só uma televisão. Nós temos os computadores. E quero dizer, não sou contra nada disso. Só que a gente exercitava o ir e vir e o autoconhecimento do respeito do outro. E nós temos que usar agora esses instrumentos facilitadores que são tecnológicos para facilitar a multitarefas da família, da convivência, do sistema. E temos que usá-la a nosso favor, como estamos fazendo agora. Não é? Então, estamos usando a favor de várias pessoas que estão entrando aqui e nos confraternizando com esse conhecimento. Aí eu digo, hoje, eu conversando com alguns pais, não, mas ele passa o tempo todo no computador. É a hora que eu descanso. Hoje, eu estou assim, não, fique jogando que aí eu vou fazer minhas coisas. Como é que a gente fazia antes? A criança, o adolescente participava dessa construção. E depois ele assumia as responsabilidades que eram cabíveis. E não ficava centralizado só em uma pessoa, só na mãe. E a gente está precisando recuperar isso. Certo? A mãe, ela é o responsável, né, de gerir essas formações. E muitas delas me procuram e fazem, Cássia, eu não sei mais o que fazer. Principalmente na escola, eu não tenho mais o que fazer. Eu dou tudo. Nossa. Eu dou tudo para meu filho. Eu dou tudo. Aí eu pergunto assim, a palavrinha mágica, né? O que é dar tudo? Eu trabalho horrores. Aí quando eu ainda chego em casa, vou resolver problemas da casa. E
Ele viaja para todos os lugares, ele tem as melhores roupas, aí vai. Aí eu pergunto, quanto tempo você fica com seu filho? Parece que eu enfiei uma faca assim, pô. Ela, mas eu não tenho tempo, eu trabalho muito para dar tudo ao meu filho. O que é tudo, né? O que é tudo? Objeto. E a criança, normalmente, ela traz para a clínica, o adolescente traz para a clínica, e o adulto muito traz para o momento afetivo dizendo, eu só quero ser escutado. E as multitarefas dá esse prazer. Porque você está dividindo. Aí você pergunta, filho, você fez isso? Fiz. Mas eu acho que eu não fiz. Então você já está fazendo o diálogo. Só que as pessoas estão trocando os diálogos por discussões. Ah, eu não quero fazer. Então, assim, até a forma de como você ter em termos de postura, de você pedir, de você, sabe, acolher, como desenvolver isso, temos que melhorar. Vejo muito pai, muita mãe desesperado para ganhar dinheiro. Não tenho nada contra isso. Mas que agregue a família dentro dos seus contextos. E não terceirize. Eu brinco muito, Aline, nessa coisa da terceirização da família. Por quê? Porque algumas vezes em determinadas escolas, eu marcava para conversar com os pais e me mandavam o motorista, me mandavam a babá, me mandavam, se não, pode conversar com ela, que ela sabe mais do meu filho do que eu. Poxa, eu sou mãe. Quem é que tem que saber mais do filho? Eu, mãe, eu, pai, não minha babá. Quem tem que saber mais sou eu. E dividir as minhas tarefas com ele. O que essas pessoas fazem parte da nossa gestão, da nossa vida. É para ajudar, na verdade, né? Pois é, são ajudantes, mas quem está dentro desse contexto, trabalhando nessas multitarefas, somos nós. Eu sempre digo à mãe assim, mãe, quando você está dirigindo, você entra no carro e a criança ou o adolescente ou o pai fica onde? Aí ele se atrás. Você sabe o caminho que você vai tomar. Aí ele faz, sei. Quem é que está guiando o carro? Aí ele faz, eu. Eu disse, perfeito. É isso que você tem que fazer com a sua vida. Você sabe, você tem seu autoconhecimento. Aí a pessoa entra num choque, que isso é a minha teoria, na teoria do óbvio. Assumir a minha família. E é o que nós temos que fazer hoje, nesse momento. Assumir e a conviver melhor com nossas famílias, dividindo tarefas, compartilhando, desenvolvendo redes, desenvolvendo processos. Agora isso com muita carisma, com muita cautela, com muita... Oi? Carinho. Carinho. E tem um momento que a gente não pode esquecer, que é o seu momento, Aline. A gente esquece muito. Eu conversando com mães e pais, eu faço... Certo, tenho muitas mães e pais maravilhosos que tomam conta de seus filhos, são acarinhados, são famílias que antigamente a gente viria num contexto mais normal, vamos botar aspas aí, e hoje não é mais esse contexto.
E eu digo assim, vocês estão bem? Estamos, nos damos muito bem, não discutimos, mas saímos com nossos filhos, mas está faltando alguma coisa. Eu digo, certo, qual é o tempo que cada um de vocês tem para vocês? Ninguém tem. O meu tempo para mim. Quantas vezes você saiu para comprar um presente para você? Você sai para fazer compras. Compras de Natal, compras disso, mas você sai para curtir você, o seu trabalho que você fez, duro pra caramba. Então você merece um presente todo mês. E eu escutei uma coisa super simples de uma mãe. Sabe uma coisa que eu nunca mais eu fiz, Cássia? Aí eu disse, o que é? Tomar um sorvete de baunilha. Eu disse, por que você não fez isso? E ela me ligou outro dia e disse, poxa, eu fui sozinha, entrei no shopping, entrei na loja de sorvetes, me deu um sorvete, foi a melhor coisa que eu fiz. E cheguei super bem em casa. Então, assim, foi uma coisa rápida que eu fiz para mim. Que ela fez para ela, que se deu muito bem. E tem que ter esse tempo para a gente. Tendo esse tempo para a gente tem o tempo do casal. E o tempo do casal e o tempo da família. Então a gente precisa redimensionar e reorganizar essa rede. Os pais não estão conseguindo namorar. Sair, não, hoje é o dia, sexta-feira, é o dia de papai e mamãe. Domingo é o dia de todo mundo junto. Lógico que isso é flexível, certo? E todos os E dias... lógico que tudo isso também depende de uma rede. Oi? E lógico que tudo isso também depende de uma rede. Isso, de apoio, para estar com eles. Eu vi um comentário aqui de Cláudia, que ela diz que hoje os pais, e que eu compartilho dessa ideia e falo para algumas mães, querem ser amigos dos filhos. Mas eu quero ser amigos do filho, que eles me contem tudo. Ótimo, mas eu acho muito difícil. Porque os filhos, eles têm amigos. E você tem os papéis de pai e mãe. E que se você formar uma base de diálogo, eles vão procurar sempre vocês. Agora, se você é uma pessoa que é interventora nesse sistema, aí você incomoda. Você jamais vai chegar a este momento. E isso é uma rede. E eu criei uma rede muito bonita, que eu falo sempre quando eu vou dar palestra, de autoconfiança, de disciplina, mas a disciplina leve, do dia a dia, do que você fazer, que o professor Gabriel Chalita falou até essa semana numa live que ele fez, o filósofo Gabriel Chalita, da PUC. Todos os anos, sempre almoçamos juntos, nos aniversários, eu e minha filha. E ela mora fora. Ela não mora mais aqui, ela mora fora. E no carnaval, fazemos aniversário no carnaval, muito próximos, então temos aquele momento de confiança. Vamos almoçar, depois ela vai sair com os amigos dela, vai fazer as atividades dela. E ela ligou para mim do outro estado e disse, mãe, se eu queria lhe pedir um favor. Disse, o que é? Ela disse, esse ano eu queria passar carnaval fora. Mas o carnaval era um aniversário. Eu disse, certo, filha, mas o nosso aniversário. Aí ela fez, eu estou preocupada com isso. Eu disse, resolvido. Neste momento, nós vamos fazer uma videoconferência
e vamos almoçar juntas. Aí ela fez, tá certo. Recentemente, no Dia das Mães, aconteceu isso, estamos nesse processo, e ela ligou para mim e fez, mãe, a senhora quer comer o quê? Aí eu disse, eu estava louca para comer sushi, Aline, adoro sushi. Aí ela fez, estou mandando para ir. Quando o sushi chegou, eu montei a mesa, ela montou na casa dela, ligamos e fizemos o nosso almoço em família. Então, veja, precisamos e utilizamos as tecnologias para ser um facilitador. E isso dá, em termos de postura, do meu autoconhecimento, que eu passo para as outras pessoas, e essas pessoas viram colaboradoras nessas multitarefas. E isso é genial, porque você fica mais tranquilo naquilo que você quer, naquilo que você deseja para você, para o seu companheiro, para as pessoas que convivem com você ao seu redor, e eles ficam, de uma certa forma, já em rede, dentro da sua característica de pessoa. Eu conheço várias pessoas que chegam para mim e fazem, não, Cássia, a paciência é contigo, eu estou passando para você. Isso aqui já é para você. Já cria essa responsabilização, inclusive. Responsabilidade, entendeu? E o que eu sinto falta dessa rede de multitarefas são duas pessoas. O idoso, que ele é retirado dessas multitarefas, e a criança, que ela não é agregado a essa multitarefa. Essa semana eu vi uma coisa fantástica. Eu vi uma mãe, ela estava fazendo o almoço, Giovana Paula, que eu já falei aqui, e o filho dela, Rubinho, que tem 5 anos, tem um banquinho na cozinha e subiu no banquinho com a faquinha e lá, e ela ensinando, Rubinho, faça isso. E a gente conversando, trocando ideias, e ela, aí teve uma hora que o alho caiu, e ela pegou o alho, ele olhou para ela e fez, você não vai lavar não? Aí ela olhou para ele e fez, tá vendo, Cássia? Eu disse, você não ensinou isso a ele? Então, veja a troca. Ele já está participando daquilo naturalmente. Aquilo foi muito natural. Cumprir mais à frente. Isso já é um papel que, se você pensar no longo prazo, é um papel que precisa ser cumprido nessa fase para que ele se torne um adulto também responsável mais à frente. A partir do momento que uma criança, principalmente do sexo masculino, né, passa a tratar com naturalidade as tarefas domésticas, ele vai dar muito menos trabalho para a futura esposa, inclusive. Para a futura esposa, para a futura namorada e principalmente para pessoas que ele vai enfrentar em termos de gestores, os respeitos pelos gestores. As pessoas não percebem isso. Que nós, quando educamos os nossos filhos, que isso é papel nosso, família. Professor, ele tem o papel de trabalhar os conteúdos e fornecer o processo de aprendizagem, mas a educação, a obrigação é nossa, é de toda a família, é da rede da família. O professor, o educador, ele é, sim, um colaborador. E eu observo muitas famílias jogando isso para a escola absorver isso. E eu converso muito com os professores, eu faço, gente, isso não é papel nosso. Isso é papel... Ah, mas a mãe pediu. Eu disse, a mãe pediu. E você vai explicar que isso é papel dos pais. E dele. Né? Aí faz, Cássia, mas eles não têm tempo. Eu digo, tem sim. O tempo da família. Eu queria aproveitar essa tua fala sobre tempo, porque tempo é uma coisa que é muito relativa e me lembrou uma passagem também muito simples do Pequeno Príncipe, né? Que fala aquela história do o tempo que tu dedicas à tua rosa é que faz dela importante. Né? Então você serás eternamente responsável por quem tu cativas.
também é uma Exatamente. frase que eu acho fantástica com a raposa, que ele fala. Exato. E que você é responsável. Os pais, as Exatamente. pessoas que vocês convivem, vocês são responsáveis, eu digo as pessoas, porque você está dentro do ambiente e tem pai, mãe, filho, tem pai, pai, filho, tem mãe, mãe, filho, tem avó, pai, mãe, filho, às vezes tem sobrinhos. Então, pessoas que estão ao seu redor convivendo, todos são responsáveis e co-participantes. Só que tem um detalhe que eu queria comentar contigo. Inclusive, deixa eu voltar aqui. Teve um comentário. Deixa eu ler esse comentário aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Ah, dá uma travada de vez em quando a gente tenta voltar aqui. É porque Cadê? parece que tem uma quantidade que passa e vai Pronto. apagando e outras vão ficando. Carol Lima, ela botou assim: que triste realidade essa da terceirização exacerbada. E o que acontece? Eu conheço Carol, né? Nós somos parceiras num projeto que a gente criou, que inclusive está fazendo um ano hoje. Uau, Que foi parabéns! não é? Foi uma má fala, a gente fez uma vez só, foi uma edição de um projeto Que eu voltado para sustentação. assisti, fantástico. Voltado para a sustentação da maternidade mesmo, né? E aí o que acontece? Eu conheço Carol, a gente vive situações muito parecidas, assim como nossa outra parceira, que se chama Sara. Nós três somos jornalistas, nós três pedimos demissão dos empregos formais para poder cuidar melhor dos filhos de uma forma mais presente, como a gente gostaria, e ao mesmo tempo fazer home office, se dedicando a projetos independentes, que não dependem, né, de uma empresa fora. E o que acontece? Tanto no caso da gente, como em outros casos, né, de pessoas que trabalham por conta própria, ou em casos em que as mulheres elas não têm marido ou as crianças não têm pai, né? Onde as mulheres, né? Casos em que as mulheres ficam sozinhas em casa com esses filhos, né? A pressão e o peso, né? Parece ser muito maior, né? Não vou comparar peso de ninguém aqui, mas o Uhum. fato de uma mãe ficar sozinha dentro de uma casa, sem rede de apoio, porque quando você tem uma rede é maravilhoso, mas quando você Isso, está sozinho, seja porque não tem um pai, ou seja porque o pai trabalha fora o dia todo, né? Enfim, você isso, está sozinho em casa com a criança, tendo que trabalhar, estudar, cuidar da criança, cuidar da casa, cuidar da comida, né? O mundo parece que vira de cabeça para baixo. Então, assim, eu acho que tem muitas pessoas aqui que também passam por essa situação, que é outro tipo de situação, né? Que também tem a ver com multitarefas. Ah, ok, a mãe não está saindo. Tem gente que diz, ah, tá em casa. tá Tem fazendo muita coisa, nada, não tá tá fazendo fazendo nada, tá em nada. casa. Se cansa Pois não. Ser mãe não se cansa. Você sabia? Pois é, eu acho que não também. Ai, Eu mulher. acho que dentro dessa filosofia aí que criaram, que virou um estigma, né? Que ser mãe é padecer de um paraíso. No paraíso, eu acho que ninguém padece, né? Quando se faz o que gosta. Agora, a gente não pode esquecer da gente. Porque quando a gente tem o autoconhecimento e começa a gerir tudo isso que você está falando a seu favor, você não está padecendo. Você está gerindo. Agora, você precisa fazer com que essas pessoas que estão ao seu redor, que sejam filhos, e que você esteja só, que elas compartilhem com a divisão do que está em casa e do que está dentro do processo. Porque todos eles estão na mesma situação e precisam fechar essa equação igual à felicidade. Então, assim, o foco não é só a mãe é a gestora. E os filhos compartilham. Você vai ter a obrigação de ajudar a colocar a mesa. Você vai ter a obrigação nesse momento de tirar os pratos. Você é pequenininho, mas é de pequeno que a gente faz isso.
E a gente vai gerindo, vai partilhando. E como você fez? Eu não vi diferença até agora. É de mamar no computador trabalhando. Quando eu fiz meu curso de psicologia, eu brinco com minha filha que ela fez o curso comigo. Ela ia todo dia comigo para a faculdade, saíamos do colégio dela e ela ia comigo, íamos, sentávamos lá, ela botava as atividades dela do lado e ela ficava fazendo as atividades e eu assistindo aula. Ela só não frequentou os hospitais que eu ia, mas assim, ela se formou comigo. E eu achava engraçado, porque ela tinha uns 8 anos, 9 anos, e o professor lá falando de Freud, falando de Jung, aí ela fazia, mãe, que assunto besta, eu já entendi. E eu me acabava de rir, porque ela fazia isso, né? E os professores foram altamente compreensivos. Nas provas, eles colocavam Diana no birô, e ela ficava fazendo as tarefas dela, e eu ficava lá como aluna, fazendo. E a gente ia e via. Então, assim, passou do meu momento para a atividade. E assim como você, que muitas vezes eu vejo, colocava Chiquinho no canguru, que o canguru, eu falei, Aline, está na hora de tirar esse canguru, Aline. Aí você, é mais fácil para fazer todas as minhas tarefas. E a gente começou a compreender isso, da facilidade que a gente vai buscando para fazer as tarefas, os nossos caminhos, né? Eu falo muito para os meus alunos assim, todo caminho dá para venda. Você vai escolher o seu caminho. Seja ele da aprendizagem, seja ele da afetividade, seja ele profissionalmente, e que essas atividades, elas são divididas. Mas tem mulher, Aline, que ela gosta de aglutinar isso e ter esse poder na mão. E ela ela fica exausta e começa a exaurir através de reclamação. Ninguém me ajuda, ninguém me ajuda, ninguém me ajuda. Mas aí ela tenta dividir um pouquinho dessa rede, desse momento, e quando ela divide, não faz como eu quero. Aí vai lá, acumula de novo aquela tarefa. E a gente precisa dividir essa tarefa. A gente precisa fazer com que todos estejam comungados da mesma ideia. Mas no caso, quando a pessoa não tem com quem dividir, porque, por exemplo, a gente viu aqui, garota pirritota, ela falou assim, a equação não fecha. Eu, nessa quarentena, sem a ajuda da babá, só consigo trabalhar depois que o bebê dorme. É bebê, né? Você não tem como compartilhar a tarefa com o bebê, né? Às vezes, dependendo da fase da vida, né? O bebê, ele é bebezinho, às vezes ele fica mais nos lugares, acompanha você pela casa, onde você for, num bebê conforto, seja lá onde... Não bebê conforto não, num Moisés, né? Aquelas coisas, carrinho. Mas tem certas fases que a criança já demanda um pouco mais de atenção, no sentido de eu não posso deixar aqui, senão ela já faz alguma coisa que não pode, né? E você tem que estar lá, em todo momento. E aí eu passei por isso também, né? Porque eu também não tive babá. E aí, não tive babá em momento nenhum. E aí, o que acontece? Meu marido, eu trabalhava fora, então ele me ajudava quando estava em casa, mas o dia inteiro era com o bebê. O dia inteiro era eu sozinha com o bebê. E isso foi muito, assim, foi uma experiência, assim, muito surreal. E foi ótimo, né? Porque eu queria isso. Mas, assim, é difícil. E aí, essa fórmula de encontrar o caminho ideal é que eu acho que é um pouco também difícil de ser encontrada. Né? Você falou assim, primeiro passo seria o autoconhecimento. Exatamente. E o que foi que ela fez? Eu consigo fazer isso quando meu bebê dorme. Ela descobriu através do autoconhecimento dela. Ela consegue trabalhar quando o bebê dorme. Então, ela vê essas possibilidades, você conhece as suas possibilidades dentro do que está acontecendo no real, no aqui e agora. Não existe uma cartilha. O que existe é você se conhecer e saber
que você vai ser produtivo naquele determinado momento. E ela conseguiu fazer isso quando o bebê dorme. O que não se quer, o que não queremos é que dê remédio para o bebê dormir para a gente ter uma produtividade maior, não é essa a questão. E assim, tem bebês que não têm a rotina, né, de dormir sempre naquela hora. Então, às vezes, as mulheres acabam trabalhando de madrugada, virando noite, no outro dia ela já tem que amamentar, cuidar de tudo. Né? E aí entra uma estafa mental, né? E física, né? Que normalmente a mulher ela já passa. É quando ela tem que ter o momento dela. Que eu nomeio, isso é uma nomenclatura minha, que é fazenadismo. Tem que ter um momento. Todo ser humano, ele tem que ter seu momento de nadismo. Não fazer nada. Nada. Absolutamente nada. Ele tem que parar, nem que seja na hora do banho. Aquele momento é só seu. O bebê dormiu, mas é porque ali você relaxa. Ali você põe todas as suas energias. Tem gente que faz isso dando soco no travesseiro, tem gente que faz isso chorando horrores, aí depois bota a energia para fora. Como você se auto-administra? E você começa a fazer. Eu conheço uma senhora que ela trabalhou a vida toda, ela e o esposo, e ela teve 9 filhos. E assim, não tinha empregada. Ela trabalhava no período da tarde e ela tinha 9 porque um faleceu. E ela fazia café, almoço, jantar, trocava a fralda de todos. O pai médico, o esposo dela médico, não é? E ela deu conta. E ela chega para mim hoje e faz, eu não sei como é que dá conta. A gente não sabe, mas a gente sabe através do conhecimento próprio que é aquele momento. Que é ali que você vai fazer para que todos colaborem. Hoje, todos estão adultos e colaboram com ela, com a idade dela, da melhor idade. Colaboram com ela e o marido, e tem essa colaboração. É um desgaste, mas para ela, afetivo. Por quê? Porque ela queria ter 11 filhos. E ela teve 9. O marido que disse, não, vamos parar por aqui. Mas ela queria ter 11. Eita. Então, veja como ela se dedicou a tudo isso. Pois é. Ela queria ter 11 filhos. E um fato interessante que ela disse que uma aluna chegou para ela e teve um ano que ela não estava grávida, porque foi um atrás do outro. E falei, professora, a senhora está doente? Ela disse, não, por quê? Eu disse, a senhora não está grávida esse ano? Então, assim, ela disse que riu muito, ela me contando. Eu converso muito com os idosos e acho fantástico a sabedoria dos idosos e eles não são aproveitados nessa rede. A sua sabedoria de desenvolvimento, do cozinhar, da rapidez, de como resolver isso, eles têm muito. Os ocidentais, eles utilizam os mais velhos para aprender. E eles transformam nessa prática contemporânea. E nós precisamos aprender a fazer isso com os nossos idosos. Os nossos idosos, eles não são valorizados. Muito poucos são valorizados para esse momento. Ou é assim, pega a criança, deixa na casa da avó e sai para trabalhar. E só volta de noite e a criança dormindo no carro. Então, assim, cria esse movimento e a avó fica feliz, contente da vida. Mas esse idoso, ele é altamente produtivo. Ele faz parte desse sistema de colaboração da mãe.
ou ele, ou qualquer outro parente, ou até o vizinho. Eu tenho vizinha aqui. Eu tenho uma vizinha que né? Existe muito isso, né? Deixa com o vizinho. Existe demais. Existe. O que é interessante, Aline, por exemplo, eu tenho vizinhos aqui que os conheço muito pouco e que na comunidade não é assim, todo mundo se ajuda, o pouco se ajuda, certo? E aqui é pelo WhatsApp. Nos chamamos de vizinha. Vizinha, está acontecendo isso? Posso lhe ajudar? Vizinha. Não existe aquele contato mais de estar na rua, colocávamos as cadeiras, como nossas mães fazíamos, e trocávamos as relações sociais, e ali fazíamos as transferências de responsabilidades, que Carla Neves está falando aqui. Que eles transferem as responsabilidades para essas pessoas. É que eu chamo de a terceirização. E Carla, que é psicóloga também, uma psicóloga de RH, Aline, fantástica, assim como Carlos Santana também, outro psicólogo de RH que também está nos assistindo aqui, fantástico, e que a gente conversa muito sobre isso, a terceirização, a transferência de responsabilidade. Tem uma historinha que é assim, quando o filho faz alguma coisa, aí faz assim, o nosso filho. Aí quando o filho faz trela, faz, olha, o teu filho está fazendo isso. Não é meu não, né? É só teu. É só teu. Vai lá e resolve. Pois é. Vai lá e resolve. Chamaram no colégio. Não, vai a mãe. Aí eu normalmente faço, eu quero a mãe e o pai. Não, mas a mãe é que resolve tudo isso. E eu vou fazendo esse trabalho de formiguinha para trazer os pais, para trazer os avós, para trazer quem está dentro desse contexto da família. Para dividir essas responsabilidades com a mãe, mas a mãe sendo a gestora principal. Os outros são colaboradores. Eles precisam disso. A mãe precisa do nadismo. O momento de nadismo hoje, porque a vida é muito corrida. Hoje é um corre-corre muito grande. E assim, tem uma coisa interessante aí também da rede, né? Eu vou até ler uma mensagem aqui que Loiane Farias, né, que eu conheço, super mãe, né, a gente já trabalhou juntas, e eu a conheci quando eu não era mãe, ela já era, né? E eu já via como era, né? E ela botou assim, eu já via isso que ela fala aqui, que ela fala assim, sempre foi para mim muito complicado me distanciar dos meus filhos para ir trabalhar. Eu nunca consegui entender como eu poderia passar mais tempo com pessoas estranhas do que com meus filhos, né? Aí colocou um coração partido. E acontece muito isso. As pessoas elas têm que trabalhar ou têm que estar fora. E muitas vezes essas pessoas com quem as mães convivem, na verdade as pessoas com quem as mães convivem, não são mães ou não são pais, né? Às vezes algumas até são, mas às vezes não rola empatia, não rola entendimento, não rola colaboração, compreensão, apoio. Então, muitas vezes, uma relação de chefia ou uma relação de amizade, ela se modifica a ponto de... Oi, meu amor, também te amo. Eu vou fazer cocô. Isso é Chiquinho, né? Vem, Chiquinho, vem. Não sei se vocês escutaram o que ele disse, mas... Vem, Chiquinho. Ele E às vezes uma relação de chefia ou uma relação de amizade, ela fica muito abalada a partir do momento que uma mãe vira mãe, que uma mulher vira mãe. E aí, essa mulher ela se vê com problemas no emprego, essa mulher ela se vê sem amigas para conversar, porque os papos mudam. Os papos mudam e a rotina das pessoas que estão fora dessa rotina de mãe não compreendem, não estão vivendo aquilo ali. Então as mães se sentem muito sozinhas, né? E é muito importante haver essa rede de amigas também, de amigas e apoio psicológico, né?
Isso. As pessoas, às vezes, as mães, às vezes, não têm nem tempo de procurar um psicólogo, né? Ah, não, porque não dá. Eu não consigo, né? Não consigo. Hoje eu estava conversando com você antes da gente começar aqui e eu fui dormir, era 5 horas da manhã e estava atendendo, porque era o horário que a mãe tinha para fazer sua psicoterapia online. Nós estamos fazendo às 5 horas da manhã. Então, assim, utilizando o instrumento para ser um facilitador. E hoje ela está se sentindo mais leve, porque ela não tinha o ir e vir, porque era o tempo que ela não está precisando. Ela está tendo o seu acompanhamento, ela está tendo a sua... Ela está desabafando, ela está sendo acolhida e ela está desenvolvendo o seu autoconhecimento para poder utilizar essas tarefas de multitarefas. Porque é uma tarefa muito difícil, Aline. Nós não temos uma regra básica. O que podemos é potencializar o autoconhecimento e a pessoa traçando os seus caminhos para dar certo para ela. Então, a minha potencialização é uma, a sua é outra e de outra pessoa é completamente diferente. E isso vai fazer com que as pessoas que estão do lado vão ajudando. Porque, por exemplo, eu quando estava na faculdade, que minha filha estava do lado, os meninos, quando acabavam a prova, chegavam lá, pegavam a Diana, a gente vai para a cantina. Todo mundo na faculdade conhecia Diana. Ela tinha conta na cantina da faculdade. A coordenadora conhecia, até hoje perguntam por ela na faculdade. Então, isso gerou uma rede. Perguntando a eles. Eram colaboradores comigo. De dar carona, de estar junto. E eu fui tendo essa perspectiva do que eu poderia e o que pode ser o meu facilitador no meu dia a dia. Então, é essa palavra de ordem, você autoprocurar o seu autofacilitador para poder fazer esse momento acontecer. E isso vai fazer com que você explore o seu potencial, mas você não pode deixar de ter o seu eu esquecido. Isso é uma coisa primordial, Aline. Ai, Cássia, maravilha. Eu fui alertada aqui do tempo da live. Eu vi Rafaela falando aqui. Como também o meu despertador. E aí, eu só queria, assim, primeiramente, eu agradecer, né? Porque, de fato, é muito importante isso que você fala, né? Da percepção, né? Da mulher, ela se olhar, dela se observar, dela desenvolver uma jornada que é dela, sabe? Porque, como você fala, não existe uma fórmula pronta que todas possam aderir, né? Não. Mas cada qual sim. vai ter a sua e que a gente vai trocar ideias aqui no Mental. Né? Exatamente. Nós vamos trocar ideias, passar experiências, passar momentos e a gente vai pegando e vai criando. Poxa, eu nunca tinha pensado nisso. Aí dá um insight e você vai lá e começa a agir. Então, nós somos agentes facilitadores para essas pessoas e essas pessoas vão nos dar retorno para facilitar alguma coisa para nossas vidas. Não é? Pois bem, Cássia. 20 segundos para a gente terminar. Muito grata a todos. Beijo também. Gratidão por todos que estão aqui. Gratidão, Aline, por ser a primeira pessoa a fazer a live. O Mãe Tal é totalmente viável nesse momento. Temos muito que aprender com o Mãe Tal. Contamos com todos vocês, mães, pais, todas as pessoas que formam esse grande grupo.